Gostaria de cumprimentar os irmãos todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, motivo de muita alegria, satisfação, poder estar aqui na casa de Deus, cultuando a Deus, louvando a Deus, que só Ele é digno de todo o nosso louvor e toda adoração, que nunca nós nos curvamos diante de nenhum Deus, só o Deus Criador, o Deus Eterno e Todo-Poderoso. Todos os irmãos que estão aqui na casa de Deus vieram buscar a presença de Deus, fizeram esforços para vir até aqui hoje, para estar na presença do Senhor. E tenha certeza que Deus está presente aqui nessa casa hoje. Deus está presente, Deus tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração. Palavra de exaltação, palavra de crescimento espiritual. Amém, meus irmãos? Irmãos, hoje, culto de missão, muito especial. A palavra hoje vai estar no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Vai estar no versículo 1 ao versículo 17. O texto é um pouco longo, a gente vai ler tudo, tá bom? Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para que aliviasse do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou a ele o mestre do navio e disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Porque que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai em mim e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovem. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram um sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, hoje a gente traz esse assunto para falar no culto de missões. O que é missão na igreja? Missão é quando você recebe um cargo, uma função para fazer na obra do Senhor, na obra
da igreja, onde nós podemos fazer missão. Missão você pode fazer na própria casa. Você pode falar do Evangelho, pregar, falar do amor de Jesus para o seu irmão, para o seu pai, para a sua esposa, sogro, sogra, sobrinho. Então, em casa, na sua vizinhança, aonde você andar, onde você estiver, você pode fazer esse trabalho missionário. Hoje, com as redes sociais, compartilhando um texto da Bíblia, um versículo da Bíblia, uma pregação que seja interessante, edificante, enviando para o seu grupo no WhatsApp, você também dessa forma vai estar fazendo missão. E é super importante o trabalho de missão. Por quê? Que é interessante e importante. Se eu fui alcançado pela graça do Evangelho, hoje eu vivo na luz, entreguei a minha vida a Jesus como o Senhor e Salvador. Por que eu fiz isso? Porque algum missionário chegou até mim. Eu vi alguma pregação de alguém, eu vi alguém falando de Jesus. Então é super importante a gente ver um exemplo aqui de dois missionários nessa igreja que vieram de Teresina, o pastor Júnior, a irmã Ruth. Então, graças a eles, com o trabalho que eles vieram fazer aqui, pôde alcançar muita gente, alcançar a mim e cada pessoa que está aqui, com o trabalho missionário. Então, é super importante esse negócio, fazer missão, falar do Evangelho de Jesus Cristo. Jonas, ele deu um exemplo aqui de fazendo missão indo, porque há umas maneiras de fazer missão. Você pode fazer missão indo até um determinado local, saindo de casa e indo, viajando, batendo na porta de alguém, ir para uma cidade, um estado, ou para um outro país. Tem pessoas que viajam para outros continentes, outros países. Então assim está fazendo missão indo. E também e Jonas dá esse exemplo, ele fez missão quando Deus o designou para aquela grande missão, que era ir pregar contra aquela cidade. Jonas teve que ir, não dava para fazer missão orando e nem ele ficou onde ele estava, ele tinha que ir. Então há uma maneira de fazer as missões indo, também orando. Dá para fazer missão também orando pelo nosso país, pelo nosso estado, orando pelos irmãos, a cidade. Então é possível, porque a oração de um justo, ela tem poder. Então eu posso fazer missão também orando, desde que a minha oração seja uma oração de coração, aquela oração que Deus vai ouvir. Então você pode fazer missão também dessa forma. E fazer missão também dá para fazer missão contribuindo. Faz a missão também contribuindo, indo, orando e também contribuindo para a obra do Senhor monetariamente. A gente contribui o nosso tempo, mas se também dá para contribuir monetariamente é super importante, porque não há como manter uma igreja dessa, uma estrutura sem dinheiro, é impossível. Então também há essas maneiras. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, até que o irmão leu, versículo 15, Jesus fala: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Jesus aqui, ele está falando como? É uma ordenança, é uma palavra de ordem. Jesus não está falando aqui, olha, quando sobrar tempo, se der, pregue o Evangelho. Quando der, não tem problema. Quando der, sobrar um tempinho, separa um tempo. Mas Jesus está falando ide. Esse ide aqui é uma ordenância, é uma palavra de ordem. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E quando é que eu me credencio a fazer isso? Quando é que eu me credencio a ser um missionário na obra do Senhor? A partir do momento que eu conheço a verdade, entrego a minha vida para o Senhor Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. A partir do momento que eu tenho essa certeza, essa convicção, essa fé, que Ele é meu único Senhor e Salvador, a partir do momento que eu entendo o Evangelho de Jesus Cristo, que eu aceito me batizar nas águas, por a imersão nas águas, eu tenho essa missão, essa responsabilidade de pregar o Evangelho, por onde que eu passar, para onde que eu passar, onde eu tiver oportunidade, falar de Jesus Cristo. Sou um missionário na obra de Jesus. Às vezes a gente fica pensando, não é cargo para mim, eu sou crente,
mas isso não é... Não, mas há muitas maneiras. Falando para o seu vizinho, colega, você vai estar sendo um missionário. Não quer dizer... Então, indo, orando e também contribuindo. Mas a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós nos credenciamos para ser um missionário. Amém, meus irmãos? Irmãos, lembro do profeta Jonas. O profeta Jonas, o profeta hebreu, viveu durante o período do rei de Israel, Jeroboão II, em meados do século 8 a.C., filho de Amitai, e veio de Gaf-Efé, uma aldeia de Zebulon. Jonas foi o quinto dos profetas menores. Profeta dos menores, Jonas foi o quinto desse profeta. Ele tem um livro, o livro de Jonas, com 4 capítulos. É um livro pequeno, mas um profeta que teve uma importância tão grande na história cristã de Israel e do mundo. Jonas profetizou a restauração das fronteiras de Israel, o que foi alcançado por Jeroboão II por volta do ano 782, 753 a.C. Muito provável, muitos que falam, Jonas pode ter conhecido, Jonas pode ter tido a oportunidade de conhecer o profeta Eliseu, que morreu por volta do ano 1997 a.C. Então é muito provável que Jonas tenha conhecido esse profeta também, Eliseu. Personagem do livro. Qual é o personagem central desse livro? Deus. O personagem principal, central do livro é o próprio Deus. É o próprio Senhor. Amém, meus irmãos? Em tempos antigos, naqueles tempos, alguns estudiosos, escritores pagãos, eles espalhavam, faziam críticas ao livro de Jonas, e eles espalhavam que o livro de Jonas poderia ser uma lenda, algo que foi criado pelas pessoas, inventado, para depois fazer essas ilustrações. Porque para eles não era aceitável os milagres que tem nesse livro, como uma cidade inteira se arrepender. Uma cidade inteira, Nínive inteira se arrependeu. Não se fala de lá que foi uma parte das pessoas, metade das pessoas, não, mas que toda a cidade que naquela época tinha um poder muito grande, os assírios, o poderio militar, descrentes, ateus, idólatras, eles se converteram, eles se arrependeram. Então isso é um milagre de Deus, e para esses homens isso não era razoável. Uma tempestade grande, um homem ser engolido por um peixe, ficar 3 dias, 3 noites na barriga do peixe e sobreviver. Para eles não era razoável isso, então espalhava isso. Mas para o Deus que criou a terra, o mar, criou o universo, toda a criação que Deus faz, o poder que Deus tem, o que é essas coisas para Deus, né, meus irmãos? Como nós acreditamos que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, Deus onipotente, fazer uma cidade daquela se converter e se arrepender não é nada. Mandar uma tempestade para aquele mar, para chacoalhar aquele navio, também não era nada. Para depois aquela tempestade acalmar, também não era nada. Para Deus não é. Essas coisas não são impossíveis para Deus. Para o nosso Deus, o Deus que nós cremos. Mandar um peixe também para o homem ser engolido e ficar 3 dias, 3 noites, também não é nada para Deus. Então, isso nos leva a crer que isso foram fatos, acontecimentos que de fato ocorreram nessa época. De fatos que ocorreram, que Deus permitiu para hoje, eu e você, a gente está ouvindo essa história e concretizando a nossa fé em Deus e em Jesus. No Evangelho de Mateus, Jesus cita Jonas. Mateus capítulo 12. Evangelho de Mateus capítulo 12, do versículo 38 a 41. Os escribas, os fariseus, eles questionam Jesus. Jesus está pregando e eles não creem. Então, um deles fala: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Sinal de Jonas, queremos ver algum sinal. Dá algum sinal. Eles queriam um sinal do céu. Eles queriam um milagre. Se tu está falando que é filho de Deus, tu está dizendo que tu é o Messias, então nos mostra. Manda um sinal. Tudo isso que tu está falando que tu é, mostra para a gente prova. E Deus fala para eles, para aqueles homens: uma geração má e adúltera não terá outro sinal a não ser
né? Teve 3 dias, 3 noites na barriga do peixe. Aí assim, Jesus falava para aqueles homens: assim também o Filho do Homem ficará também 3 dias e 3 noites no seio da terra, no coração da terra. Jesus fala para aqueles homens, a cidade, os ninivitas, eles creram com a pregação de Jonas, eles acreditaram no que Jonas estava falando. Jonas era um estrangeiro pregando em Nínive, e o pessoal acreditou. E Jesus fala: eis quem está aqui, quem é maior do que Jonas. Quem está aqui é maior do que Jonas. E vocês não acreditam. A geração, o povo de Nínive se levantará contra vocês no dia do juízo, porque eles acreditaram. Com a pregação de Jonas, eles se converteram. Então, eles queriam: olha, se tu está falando que é quem tu és, mostra para nós. Mas você vê, Jesus falou: não vou mostrar. Por quê? Eu sou maior que Jonas. Eu sou o Messias, o Filho de Deus. Estou falando todas essas coisas em alto e bom som para vocês. Vocês não acreditam. Então não vou mandar sinal do céu nenhum, que não vai adiantar, não vai ter isso. Aquela geração lá de Nínive acreditou. Eles creram com a pregação de Jonas. Então o livro de Jonas é verdadeiro. São fatos que aconteceram. É a pura verdade. Jesus fala dele. Amém, meus irmãos? Jonas pregou um tempo de muita prosperidade. Pregou no reino do norte, Israel. Então Israel naquela época usufruía de grande prosperidade. Estava sendo abençoado com muita prosperidade naquele reinado de Jeroboão II. No entanto, esse rei, já foi implantando postes ídolos, idolatrias, já prestava culto a outros deuses, embora usufruindo das bênçãos do Senhor. Muita prosperidade. Então, na época que Jonas pregou, nessa época que Jonas profetizava, Israel usufruía de muita prosperidade. Jonas também foi um profeta, o único profeta do Antigo Testamento a profetizar em uma outra nação. Jonas teve que sair de Israel para pregar na Síria, que é na região do Iraque, né? Em Nínive. Ele teve que sair para pregar. Os outros pregavam em Israel, ele também profetizava em Israel. Mas Deus o designou para uma missão especial, para uma grande missão. Ele teve que sair de Israel e viajar para pregar em uma terra pagã, em uma nação pagã. Amém, meus irmãos? Falando um pouco do livro de Jonas, esse livro nos mostra também a soberania de Deus. Como Deus, Ele é soberano em toda a sua criação, em tudo. Deus é soberano, não adianta, Ele é o Todo-Poderoso, Deus é que manda. Quando Deus quer agir, não há outro que possa impedir. Aqui mostra a soberania do Senhor. É um livro, então, também que mostra de obediência. O mar obedece a Deus, o vento obedece a Deus, aqueles homens marinheiros obedecem ao Senhor, aquela cidade também obedece ao Senhor. Mas Jonas não, menos um crente, né? Todos obedeciam a Deus nesse livro, mas Jonas é o desobediente. Jonas não obedecia ao Senhor. Um livro também que mostra a misericórdia de Deus, o quanto é grande a misericórdia do Senhor. Por quê? Deus teve misericórdia daquela cidade. Jonas pregou, aquele povo se arrependeu, Deus teve misericórdia daquele povo. Deus teve misericórdia de Jonas. Jonas estava na barriga do peixe 3 dias e 3 noites e orou a Deus. Deus podia ter deixado. Deixa aí, o peixe engoliu, vai morrer. Mas Deus teve misericórdia. Então mostra o quão grande é a misericórdia do Senhor. Deus teve misericórdia daqueles marinheiros que nada tinha a ver, culpa nenhuma eles tinham. E Deus teve misericórdia, não deixou que nada de mal acontecesse com aqueles homens. Então aqui também mostra a misericórdia de Deus. Arrependimento traz também arrependimento. Jonas se arrependeu. Jonas se arrependeu do que fez, orou ao Senhor e ele se arrependeu.
ninguém se arrependeu onde ele foi pregar. Jonas ficou pregando lá 40 dias, e aquela cidade se arrependeu dos seus pecados, se voltaram para Deus e creram. Então também fala de arrependimento. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu gostaria de ler aqui para a gente já o versículo aqui do capítulo 1. Vou ler aqui do versículo 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai às grandes cidades de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas tinha que se deslocar a uma distância muito grande de onde ele estava, cerca de 800 quilômetros. Imaginemos que Jonas não ia a pé nessa viagem, né? Eu imagino que ele ia ter que ir para uma área portuária, né? E talvez até para Jope mesmo, mas depois ir para Nínive. Ele tinha que ir para lá. Mas Jonas, ele se dispôs aí. Deus fala para ele, ele vai, mas só que ele vai no sentido contrário. Deus fala, vai para o norte, ele vai para o sul, para longe. Jonas não queria ir para essa cidade, ele foge do Senhor, ele vai no sentido contrário. Tinha muitas razões para que Jonas, sendo um profeta de Deus, temente a Deus, porque Jonas era temente a Deus, conhecia a palavra de Deus, mas havia algumas razões pelo qual Jonas não queria ir àquela cidade. Jonas tinha mágoa daquele povo. Jonas carregava no seu coração mágoa daquele povo dos assírios, porque era um povo que estava em guerra, tinha confrontos com o povo de Israel, eram cruéis, sanguinários, matavam os seus compatriotas. Então Jonas tinha uma mágoa, ele tinha um senso de justiça. Jonas, na sua concepção, aquele povo não merecia a misericórdia de Deus, aquele povo não merecia ser salvo. Jonas achava assim, não merece ser salvo. Por isso Jonas não queria ir, e ele sabia que Deus é bom, Deus é misericordioso. Tipo assim, eu vou, faça o que o Senhor está mandando. E aquele povo se arrepende. E vai que ele se arrepende. É bem difícil, né? Porque do jeito que eles vivem lá é bem difícil. Mas vai que ele se arrepende. Se eles se arrependerem, Deus vai os perdoar. Então Jonas falou assim, Deus vai perdoar. Deus, ele é muito bom, a misericórdia dele é infinita. Então ele tinha essa certeza, que se aquele povo se arrependesse, Deus não ia fazer nada de ruim contra aquele povo. E Jonas tinha aquele senso de justiça. Para Jonas, aquele povo não era digno de receber a presença de Deus. Não era. Então ele não queria, ele carregava essa mágoa. Eles têm que pagar por isso. Eles precisam ser aniquilados, como diz o Senhor, vai acabar com eles. Então ele tentou fugir, mas porque ele carregava um senso de justiça e de mágoa contra aquele povo, contra os assírios. Amém, meus irmãos? No verso 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então Deus manda uma tempestade. Até ali estava tudo certo, a fuga de Jonas estava funcionando até aquele momento. Entra no navio, que começa a andar, muda tudo, começa a tempestade. Ali já é o agir de Deus. Deus está mostrando, eu estou aqui, eu estou atrás de você. No verso 5, meus irmãos: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado, e dormia profundamente. Os homens estavam no maior perrengue, passando para um maior sufoco, jogando a carga dentro do mar, para aquele navio aliviar, para ele não afundar. Mas Jonas está fazendo o quê?
Jonas dorme. Jonas dorme, culpado. Dorme, ele desce e vai dormir, vai se aquietar. Para você ver que até esse ele tentou fugir de Deus, ele vai para o navio, ele fica lá para baixo, tentando se esconder da presença do Senhor. No verso 6, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então Jonas aqui ele passa por um constrangimento. Jonas é um profeta de Deus, da nação de Israel, que Deus levantou. Jonas conhece a palavra. Jonas ele é temente a Deus. Desobedeceu a Deus, mas ele é temente a Deus. Ele sabe que só existe um Deus. Então aqui ele é repreendido por um homem que não é crente. Na nossa vida, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado para nós não passar por esses constrangimentos. Devemos tomar cuidado, vigiar a nossa vida cristã. Muitas vezes, às vezes passamos por situações complicadas, embaraçosas, e às vezes precisa vir uma pessoa de fora, que nem é um irmão da nossa igreja, uma pessoa que tem uma outra crença, e às vezes ele nos repreende. Ele conhece, ele sabe que a gente é crente, ele sabe que nós cremos na palavra de Deus, e ele às vezes faz um questionamento: por que estás assim? Por que age dessa maneira? Tu não é crente? Tu não crê em Deus? Por que está dessa forma? Então a gente tem que tomar cuidado na nossa vida cristã para nós não passar por esse constrangimento. Jonas passou aqui pelo constrangimento. Ele foi aqui advertido pelo homem que não era crente. Jonas, crendo no Senhor, ele tinha que, na hora, ele vinha: olha, essa aqui é culpa minha, eu sei que é o Deus que está, meu Deus é que está fazendo isso. Mas ele tenta se esconder de toda maneira. Meus irmãos, não adianta tentar se esconder de Deus. Quando Deus te chama, Ele te dá um chamado para fazer algo na obra dele. Não adianta se esconder. Não adianta. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas se você estiver se escondendo do serviço que Deus o designou para fazer, Ele vai te encontrar e Ele vai te trazer de volta. Sabe por quê? Porque Deus ele não escolhe qualquer pessoa. Deus poderia ter falado, ter levantado outro homem para ir lá, mas Ele escolheu quem? Jonas. Ele poderia dizer assim: Deus, na sua soberania. E Jonas, tem mais um detalhe, que Jonas ele exerce ali, né, não indo o seu livre-arbítrio, né? Ele, né, eu tenho um livre-arbítrio, então eu não vou. Ele exerce o seu livre-arbítrio, vai para o lugar, mas Deus não respeita o livre-arbítrio nosso quando Ele está interessado em nós. Nós queremos aquilo, nós queremos ir para aquilo, mas Ele traz para cá. Ele vai atrás, amém, meus irmãos? Ele vai atrás. Jonas tenta se esconder, mas Deus está dizendo para ele, e Deus está falando para mim e para você essa noite: não adianta se esconder, porque você não está aqui aleatório. Não é coincidência você ter chegado aqui. Não é coincidência eu ter te dado essa função e você está ouvindo essa palavra aqui. Não é coincidência, Deus te trouxe aqui, irmão. Então não adianta se esconder. Eu não sei o que ele vai fazer. Jonas, ele foi atrás. Jonas tentou se esconder. Jonas ia para longe, mas Deus foi atrás dele, porque Deus tinha uma missão especial para Jonas. Deus tinha uma missão para Jonas. Deus podia ter levantado outro homem. Não, você não quer, então vai uma outra pessoa. Mas não, eu escolhi você, eu capacitei você, eu te dei discernimento e sei que você tem competência para isso. Então, quando Deus nos escolhe para tamanha tarefa e responsabilidade para trabalhar nessa obra, meu irmão, tenha certeza, Deus não escolhe qualquer pessoa. Ele escolhe te dar a missão e a função, mas porque Ele sabe da sua competência. Deus agiu assim com Jonas. Deus foi atrás dele.
Você pode ir para onde for, eu vou atrás, porque é você que vai. E Deus faz Jonas se arrepender. Diante de tudo que aconteceu, Deus faz Jonas se arrepender profundamente daquilo que ele cometeu, da desobediência que ele teve. E Jonas estava onde? No fundo do porão. Imagina, Jonas estava numa região, desce para Jope, porque fala que ele vai descendo, né? Ele desobedece o Senhor e ele vai descendo. Jonas começa a descer, desce a Jope. Depois ele pega um navio que desce para Tarsis. Só que dentro do navio ele desce no fundo do porão. Quando o crente começa a desobedecer a Deus, a querer sair da presença de Deus, ele começa a descer. É isso que acontece, não adianta. Vai descer de ladeira abaixo, meu irmão, não tem conversa. Não tem como. Desobedecer ao Senhor, começa a descer. Temos um exemplo aqui, Jonas subiu. As coisas estavam boas para Jonas. Estava boa. Uma tempestade foi para a barriga de um peixe, estava beleza para ele, estava tudo certo. Mas por que isso aconteceu? Pela sua desobediência. Então devemos tomar cuidado com algo que Deus nos dá, com a missão que Deus nos dá na sua obra de evangelização, pregar o evangelho de Jesus, falar de Jesus, que quando Deus te escolhe, Ele sabe da tua competência, Ele te quer para aquele serviço. Não adianta, Ele não vai chamar outro, é tu mesmo. Não fuja da presença de Deus, não fuja da presença do Senhor. Meu irmão, o fim é trágico. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Cuidou que não chegou no fundo do poço, você não tem como mais descer para nada, acabou. É o fim da linha. Então devemos tomar muito cuidado. Não adianta, viu? Não adianta se esconder do Senhor. Amém, meus irmãos? No verso 7. Diz assim a palavra: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte. E a sorte adivinha para quem caiu? Jonas. Naquela época era de costume, né? A tradição daqueles homens, daquele povo. Quando algo estava acontecendo, eles lançavam sorte para ver quem que dava. Mas com toda a sua soberania de Deus, Jonas até sabia já. Você acha que Jonas ficou pensando assim, não, vai cair naquele ali? Você imagina só, vai cair naquele. Ele tinha certeza que era para ele, porque Deus, ele é soberano. Não adianta, caiu para Jonas, justamente ele. Então não adianta fugir de Deus. Ele viu que não tem como. Verso 8. Então eles disseram: declara-nos. Vendo que caiu para Jonas, eles questionam. Então eles disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Então Jonas, aqui ele revela quem ele é. Ele fala: não tem mais jeito. Deus o entregou, Deus o encontrou. Você não tem saída. Então, meus irmãos, devemos tomar cuidado. Tem momento que a gente tenta fugir, tenta ir para ali, mas Deus nos coloca numa situação e fala assim: ó, você não tem saída. Você está aqui, eu te encontrei. Você fez isso, eu fui atrás de você. Eu estou aqui, eu estou falando que eu te quero para trabalhar, eu te escolhi. Por acaso eu te escolhi aleatório? Não. Eu tenho uma função para você. Eu tenho algo grande na sua vida. Mas você precisa me obedecer. Eu estou aqui, não adianta se esconder, não, porque eu estou atrás de você. Eu te escolhi. Amém, meus irmãos? E no verso 10, vamos ler aqui o verso 10. Então, aí no verso 9, ainda tem mais que no verso 9. E lhes respondeu Jonas, sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Deus do céu, Jonas revela que ele teme ao Deus do céu. E ele fala, ele nem fala assim, não, teme o Deus do céu que fez a terra e o mar. Não, ele já falou que fez o mar. E onde é que ele está tentando se esconder de Deus? Ele está viajando pelo mar, né? Ele está dentro de um navio.
Deus, ele é soberano, criou todas as coisas. Por que você está dentro do mar? Por que está indo pelo mar? Se ele também é o Deus do mar. Se vai pela terra, ele é o Deus da terra. Vai pelo céu, ele é Deus do céu. Então não adianta. Mas Jonas era realmente temente ao Senhor. Ele era temente a Deus. Ele temia, ele acreditava, ele só desobedeceu ao Senhor. Mas Jonas era alguém que sabia quem era Deus. Aqueles homens lançando a sorte ali, imagina. Aqueles homens clamando ao Deus deles, que era um monte de Deus, cada um lá, os marinheiros, clamando a seu Deus, mas Jonas já sabia que nada ia acontecer. Porque Jonas temia ao Deus do céu, o eterno, todo-poderoso. E ele sabia que só existia um Deus, só o Deus de Israel. Ele sabia que nada ia acontecer, a não ser que seja com a permissão de Deus. Você imagina só, aquele tanto de homem ficaram apavorados em cima dele, de uma certa forma pressionando ele. Mas Jonas não tem como mais se esconder, porque ele é temente a Deus. Ele viu o que Deus pode fazer. Ele entende naquele momento que não adianta fugir de Deus. Ele não sabe o que vai acontecer com ele a partir daquele momento, mas uma coisa ele sabe: que não adianta fugir de Deus. Naquele momento a ficha cai, e ele fala que ele é hebreu, que ele teme a Deus do céu, que criou o mar, criou a terra. Aleluia, irmãos. E no verso 10: então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Então não tem como, não adianta, não dá para fugir da presença de Deus, não dá para fugir do chamado de Deus. Verso 11: disseram-lhes que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, o mar ia ficando cada vez mais furioso. Imaginemos que aqueles homens, eles eram marinheiros, profissionais, experientes para viajar naquele mar, naquelas águas. Mas e aquela região era uma região que tinha, com certeza, eles já tinham passado por algumas turbulência no mar, tempestades. Teria. Só que aqueles homens ficam possuídos de muito medo, tremeram de medo quando Jonas fala quem ele é, que ele é profeta de Deus, que ele tem o Deus do céu, da terra e do mar. Eles ficaram possuídos de medo, porque aqueles homens nunca tinham visto algo daquele jeito. Aquela tempestade, ela era diferente de tudo que eles já tinham visto na vida dele ou ouvido falar. Eles sabiam que ali era algo sobrenatural, que só um Deus poderia fazer aquilo. E eles descobriram que o Deus que podia fazer aquilo era o Deus de Jonas. Então eles ficaram com muito medo. Eles repreendem Jonas daquele novo: o que fizeste? Para que fugir? Por que tu foge? No verso 12, irmãos, respondeu-lhe: tomai em mim. O que vai fazer? Então ele fala: respondeu-lhe: tomai em mim e lançai ao mar, e o mar se aquietará, pois que eu sei que por minha causa que sobreveio esta grande tempestade. Jonas sabia, ele tinha plena certeza que não haveria outra situação. Ele temia ao Senhor. Então na nossa vida cristã, irmãos, devemos tomar muito cuidado, porque às vezes desobedecemos a Deus, saímos do chamado de Deus, e às vezes achamos que as coisas vão bem, e quando cuida que não, às vezes a gente acha que está tudo bem com Deus, porque eu creio, acredito, eu oro, vou a casa, mas Deus quer algo a mais de você. Então devemos tomar cuidado, devemos nos policiar, ser temente a Deus, mas obedecer a Deus, porque às vezes as tempestades vêm, e às vezes a gente fica questionando por que veio. É só sair da presença de Deus, é só tentar fugir da presença do Senhor, desobedecer ao Senhor, virá tempestades, e você não vai estar preparado
para enfrentá-lo, porque está longe da presença do Senhor. Amém, irmãos? No verso 13, gostaria de ler o verso 13 também, meus irmãos. Diz assim: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Eles não queriam jogar Jonas no mar, não foi assim: me joga no mar e está tudo resolvido. Não. Como eles temiam a Deus, naquele momento eles entenderam que Deus era muito poderoso, e eles ficaram com medo. Vai que a gente joga esse homem aqui e acontece uma coisa, está desse jeito. Imagina jogar esse homem que é um profeta de Deus no mar, matar ele. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então eles ficaram, imaginamos que logo que eles saíram do porto ali, imaginemos que logo que saíram já começou a tempestade. Era provável que eles pudessem estar enxergando até a costa, enxergando a terra, porque eles tentavam remar, eles se esforçavam para voltar e ir até a terra, mas era inútil. Cada vez que eles se esforçavam, mais o mar ficava furioso. Então, no verso 14: então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Então aqueles homens começaram a clamar a Deus. Eles ficaram preocupados, mas eles entenderam que não tinha outra saída a não ser jogar Jonas no mar. Eles entenderam que ali era algo que Deus queria, que Deus o aprovava, que Deus queria. Então eles clamaram e jogaram Jonas no mar. No verso 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos com o Senhor. Então aqueles homens temeram Deus, eles fizeram voto com Deus, porque ele joga Jonas no mar, e naquele momento o mar se acalma, águas tranquilas começaram a correr, o vento se acalmou. Meus irmãos, esses homens, eles eram politeístas, eles acreditavam em mais de um Deus. Então, vamos imaginar que pode ser que esses homens, eles clamaram a Deus, eles acreditaram em Deus, eles fizeram voto ao Deus de Israel, eles fizeram sacrifício a Deus, por tudo aquilo que eles viram e presenciaram. E pode ser que Deus tenha sido só mais um Deus, e eles pudessem, a partir daquele momento, cultuar outros deuses. Mas Deus não faz nada por acaso, Deus não age por coincidência. Tudo aquilo que aconteceu na vida de Jonas de uma maneira negativa, que foi desobedecer a Deus, fez com que aqueles marinheiros conhecessem a Deus. Tudo aquilo que aconteceu, Jonas teve a oportunidade, aqueles homens, Jonas pregou para aqueles homens, porque Jonas falou do Deus verdadeiro, Jonas falou do Deus que aqueles homens não conheciam. Jonas pôde falar do Deus eterno, o Jeová, Deus Todo-Poderoso. Então Jonas foi usado por Deus. A ida de Jonas, a desobediência de Jonas, ela não foi em vão. Não foi em vão, porque a palavra de Deus, ela não volta em vão. Olha como é que teve que acontecer. Vejamos, aqueles homens não conheciam a Deus, mas através do profeta Jonas, da desobediência, aqueles homens puderam sim tomar um prejuízo financeiro, porque tiveram que se jogar sua carga no mar, mas eles ganharam bem mais precioso. Através do profeta Jonas, eles puderam ganhar a salvação, eles puderam ser salvos. A vida daqueles homens mudaria a partir dali, de homens pagãos que não acreditavam em Deus a crentes, a homens tementes a Deus, porque eles tiveram verdadeiramente um encontro com o Senhor. Eles estiveram à beira da morte, e Deus teve misericórdia deles.
Deus teve compaixão deles, nenhuma vida ali foi tirada. Então, através da pregação de Jonas, através de tudo que aconteceu, da desobediência, de algo que foi negativo, mas foi positivo, porque ali também Jonas pôde pregar, Jonas pôde falar de Deus, e aqueles homens fizeram votos com Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, não devemos fugir das nossas responsabilidades. O Senhor Jesus nos deu responsabilidades, nos deu exemplo a seguir, nos deixou uma ordem, que é a ordem de evangelização. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, sem acepção de pessoa. Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus usa Jonas. Depois Jonas volta para aquela cidade toda se arrepende. Então não adianta fugir da presença do Senhor, porque eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai te achar. E se eu me esconder também, Ele vai me encontrar. Isso eu tenho certeza. Por quê? Porque somos tementes a Deus. Nós acreditamos em um único Deus, o Eterno, Todo-Poderoso. Trabalho de missão não é fácil, não. Não é tudo um mar de rosas. Nem todo mundo vai estar recebendo uma ordem. Tem uns espinhos. Você fala de Jesus para as pessoas, tem muita gente que não quer ouvir. Tem gente que foge. Quando você começa a falar e tem um grupo de 4 ou 5 pessoas, presta atenção, e começa a falar de Jesus. Eu tenho que ir ali. Você cuida que não? Você nem termina de falar e o último já está dizendo: meu amigo, eu estou apressado. É difícil, mas é compensador. É recompensador estar na presença de Deus. Devemos nos orgulhar de sermos escolhidos para trabalhar na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Irmãos, essa era a palavra de hoje. Espero aqui que foram palavras ditas que façam efeito em vossas vidas, como faz na minha e vai fazer. Palavra de edificação em Jesus, palavra de crescimento espiritual, palavra de renovo da sua vida de hoje para frente. Receba essas palavras em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos. Salmo 139, versos 7 a 10. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se subo mais altos céus, lá tu estás. Se armo a minha cama na profundeza do abismo, ali também tu estás. Se tomo as asas da alvorada e subo às alturas, ou desço à profundeza dos mares, a tua mão me alcançará e a tua destra me susterá. Sabe o que é que o salmista nos ensina? No Salmo 139, que Deus é soberano. E é justamente isso que nós aprendemos hoje, com a história desse profeta chamado Jonas. Jonas achava que era dono do seu próprio nariz. Jonas pensava que podia fazer o que queria, mas Deus sempre mostra que a sua vontade é que prevalece na minha vida, na sua vida. Quantas vezes você já pensou em chutar o pau da barraca, em desistir? Quantas vezes você desanimou, mas nessa noite Deus está dizendo para você, já falou através do seu servo: eu não abro mão da sua vida. É você que eu quero usar, é você que eu escolhi, é você que eu vou levantar para impactar essa cidade. Você crê? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Eu quero orar nessa noite só pelos que estão como Jonas, fugindo do chamado. Irmão, você vai louvar o Senhor. Você que está sentindo inseguro, que tem um chamado de Deus,
e você tem relutado contra esse chamado, mas Deus já tem falado contigo. É para você que Deus está falando essa noite. Vamos orar, e vamos orar nesse momento pela sua vida, para que o Senhor venha derramar uma unção de ousadia sobre a tua vida, para que você faça a obra do Senhor com convicção, amém? Temos aqui o irmão Lucas. Há mais alguém que deseja receber oração? Se houver, pode vir à frente que nós vamos orar. Você que tem vergonha, você que se sente inseguro, você que já pensou em fugir do chamado, eu quero orar por você essa noite. Irmão Emerson vai louvar o Senhor. Vamos fazer uma oração pela vida de cada irmão que está à frente. Oh Senhor Deus e Pai, amado Deus e eterno Pai, Deus grande, Deus soberano, ninguém pode resistir, Senhor, à tua voz. Ninguém pode resistir à tua vontade, Pai. Meu Deus, assim como o salmista diz, Senhor, meu Deus, para onde fugiremos do teu Espírito? Para onde nos ausentaremos da tua face, Pai? Senhor, nessa noite nós queremos, meu Deus, apresentar a vida de cada um dos teus servos, ó Pai, meu Deus, que vieram à frente, meu Deus, para receber oração. Eu te peço, meu Deus, como ministro da tua palavra, que o Senhor, meu Deus, nesta noite, Pai, abra o céu sobre esse lugar, derrama, meu Deus, sobre a vida de cada servo do Senhor, uma unção de graça, uma unção de ousadia, uma unção de interpretez, ó Pai, para que eles possam abrir a boca, Senhor, com convicção, com coragem, Pai.
nosso coração. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Cadê a primeira pessoa para Jesus? Você que não é crente, você que está sentindo o teu coração, aleluia, o desejo de entregar sua vida a Jesus, venha hoje para Jesus. Não fuja do chamado, venha hoje, é hoje, é hoje. É hoje que Deus te chama, é hoje, é hoje, é hoje. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Você está aqui, Jesus está te chamando, porque Ele tem um projeto maravilhoso na tua vida, porque Ele tem um plano de salvação para você. Aleluia. Você que está perto de alguém que ainda não tomou essa decisão, convide essa pessoa do seu lado para aceitar a Jesus como Salvador. Seja missionário agora nesse momento, convide alguém que está do seu lado. O Espírito de Deus está aqui. Há um trabalhar de Deus, há um mover de Deus sobre esse lugar. Aonde está você? Não faça como Jonas, não fuja do seu chamado, não abra mão do seu chamado. Deus está chamando vocês. Venha para o propósito de salvação. Entregue a vida de vocês a Jesus. Aleluia. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aleluia, Senhor, a tua palavra foi ministrada. Senhor, meu Deus, os teus servos, meu Deus, vieram à frente, Pai, e já receberam, meu Deus, da unção do teu Espírito. Meu Deus, a partir de hoje, Senhor, nesse dia de domingo, dia 20, Senhor, do mês de março de 2022, Senhor, confirma, meu Deus, o que foi ministrado sobre a vida de cada um desses servos. Que a partir de hoje, Senhor, algo novo venha acontecer na vida deles, que eles possam se levantar com graça, que eles possam se levantar com ousadia na presença do Senhor, e através da vida de cada um deles, ó Pai, o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos por fé,